Pergunta do dia: como lidar com uma adolescente de 17 anos que não aceita o não como resposta e chora por tudo? Eu fico pensando, se ela não aceita o não como resposta, será que vem o sim pela insistência, pelo o comportamento que ela tem com a negativa? Fica aí um questionamento. E se ela chora por tudo, me mostra que ela é frágil emocionalmente. Posso pensar também que ela veio de uma abordagem onde foi super protegida, onde nunca passou pela frustração, e que agora, quando ela se depara com a frustração, ela não sabe lidar, então ela chora. Como lidar? Eu avaliaria essa situação, a primeira coisa, como é feita essa comunicação desse não, como é feita essa abordagem. Eu também iria avaliar se existe conexão mãe e filha, se existe responsabilidades no nível que ela está. Ela está no nível 17, nível 18, ela é uma adulta. Será que a mãe está tratando ela como tal, desenvolvendo ela como tal, ou será que continua protegendo de várias coisas que possibilitaria o desenvolvimento dela e a passagem de adolescente para a vida adulta? Fica aí comigo essas perguntas. Como lidar? Tendo uma abordagem de comunicação que conecta com o seu filho, para que ele possa ter a oportunidade de expandir a consciência dele, de refletir sobre as coisas. Porque, de fato, ninguém gosta de ser limitado e falar: não, filho, você não pode ir para essa festa, infelizmente, porque realmente não é um local adequado para você. O seu filho não tem que ficar feliz e falando: sim, querida mamãe, ok, eu respeito a senhora. Tá tudo bem a gente ficar irritado, chateado, chorar, tá tudo bem. Mas é em resposta a uma frustração e ao lidar com essa frustração. Tá tudo bem. E minha pergunta é o depois. Como que é o depois desse não? Como que é o depois desse choro em relação a mãe e filho? Existe aí responsabilidades pertinentes para ela que ela faz? Ou, por ter existido esse não, essa fragilidade, a mãe acaba em outro ponto que deveria explorar, falando: deixa que eu faço, porque ela se sente culpada pelo não. Ficam para mim essas perguntas, porque se nós mães não estimulamos o amadurecimento e o fortalecimento emocional dos nossos filhos, é aí a nossa falha. Mônica, como que a gente estimula esse fortalecimento emocional? É acolhendo sempre que precisar, é sendo a base e não passando a mão na cabeça em coisas que a gente não vai ter que proteger, a gente não tem como proteger. A gente simplesmente deixa eles crescerem. E eu falo muito das responsabilidades, porque 17 anos é uma transição para a vida adulta. Então, se nós mães estamos focadas nessa contribuição desse amadurecimento, existem as responsabilidades dela, existe o foco dela para a vida adulta, e que automaticamente, quanto mais responsabilidades ela tem, mais autonomia ela também tem. E se ela tem mais autonomia, você acaba dando menos limite, no sentido de viver, por exemplo. Se ela trabalha, se ela estuda, se ela é focada, se ela tem um ritmo legal de responsabilidades pertinentes para a idade, logo os prazeres, eles precisam caminhar junto.
Porque não tem como você ter uma criança, uma adolescente que está fazendo a transição de ter várias responsabilidades, ser muito responsável e não poder ir a uma festa. Porque não pode, porque tem pessoas estranhas. Você tem que deixá-la pequenos momentos, locais que são adequados, mas ela precisa também ir evoluindo com isso. Por exemplo, uma coisa é um adolescente de 14 anos que pede você para ir para uma festa. Que horas que ele volta? Outra coisa é um filho de 17 anos. Que horas que ele volta? Como ele volta? Da mesma forma que a gente precisa contribuir para desenvolver responsabilidade, a gente também vai dando mais espaço, porque tem que caminhar junto. Porque em alguns momentos não caminha junto. O adolescente tem 17 anos, 18 anos, já é praticamente um adulto e evolui no lazer, não tem hora para chegar em casa, não dá satisfação para a mãe, não pede autorização, você às vezes não sabe nem aonde ele está e fazendo o quê. Ou seja, já tem uma liberdade de adulto. Liberdade de adulto. Só tem o bônus, mas não tem o ônus. Não trabalha, não contribui com nada em casa, não faz nada em casa. Porque se ele de fato virasse a chave, trabalha, estuda, tá com um projeto e ele simplesmente fala, vou sair. Acompanha. Porque quando a gente fica adulto, a gente tem as nossas responsabilidades, é justamente isso que acontece. A gente paga as nossas próprias contas, a gente tem a responsabilidade sobre a nossa vida, logo a gente sai da casa dos pais e não precisa mais dar satisfação para eles, porque a gente já tem essa autonomia. Então eu penso em desenvolver essa autonomia. Eu quero que minha filha tenha essa autonomia o quanto antes, junto com a vida de adulto. Ela ter condições de pagar um apartamento para ela ter responsabilidades com estudo, carreira. Eu quero desenvolvê-la. Então, fica algumas perguntas para mim dessa abordagem de desenvolvimento e dessa contribuição para esse amadurecimento. O pós. Como é que é o pós? Existe conexão, existem momentos, a mãe consegue estimular através do diálogo? Eu fico com essas perguntas, porque eu fico limitada para responder se eu não sei a mais e profundamente. Inclusive, se você quiser saber um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais sobre o diálogo na educação dos filhos, eu vou fazer um workshop agora em maio e tem um link de inscrição aqui no meu perfil. Se você ainda não está participando, se você tem um filho adolescente, pode ser que você goste de participar do workshop, onde eu vou falar como que o diálogo ele pode contribuir, como que você desenvolve o seu filho utilizando um diálogo diferenciado. E eu sempre vou defender o diálogo diferenciado para diversas situações, porque na minha opinião é essa abordagem diferenciada que realmente é o divisor de águas. O que você fala e como você fala. Então, se você ainda não está inscrito, vem participar. Beijos!